Boa tarde, amor, amores. Boa tarde, doutora. Tudo bem, gente? Verdade, não vamos ao vivo. Minha médica queria um ao vivo hoje, mas não. Vamos fazer um vídeo mesmo, mas todo mundo sabe que é verdade. Que é de hoje, de agora, desse exato minuto. Vocês viram a Lara, que fofa? É verdade, a Lara, ela é assim, como eu falei anteriormente, como eu conto na nossa história, no nosso livro, né? Que a Lara, ela é desse jeito. Ela é muito apegada com a minha pessoa desde filhote. Eu ia procurar emprego com a Lara no Recife. É verdade. Eu amarrava ela nesses postinhos que eu amarro quando eu vou aqui no mercadinho aqui de cima, de casa. Quando eu vou no açougue aqui do Noronha, eu amarro ela no postinho e entro, né? Enfim, eu amarrava ela naqueles postinhos de estacionamento, sabe? E entregar currículo na região que eu morava, ali em Boa Viagem. É verdade. Então ela ia procurar trabalho comigo, né? Lógico, as pessoas não viam. Eu deixava ela amarradinha ali, maluca, mas se eu deixasse ela no apartamento, ela chorava e estragava as coisas, porque lá ela era filhote, né? Ela tinha menos de um ano, enfim. Então, agora que não, né? Nem lá no outro e nem aqui. Não estraga nada. É verdade, o único problema da Lara é pular. E ela gosta de subir em cima da cama e do sofá, não tem jeito. Então a gente tem que fechar a porta do quarto. Quando eu saio, eu fecho a porta do quarto, fecho a porta do banheiro e deixo só a sala e a cozinha pra ela. Mas é isso. Bom, vamos falar aí sobre o que eu postei hoje cedo. É verdade, galera. Quando eu assinei o contrato no dia fatídico que eu assinei o contrato com a do meu livro, foi o dia que eu caí, né? Foi muita emoção para minha pessoa, verdade. Foi muita emoção de verdade. Isso eu não conto no livro, é óbvio, porque o livro já estava feito. E na hora que eu vi aquilo, eu falei, é de verdade, né? E é de verdade mesmo. Então, cara, tá contando a minha história de vida, tá contando a história de vida do que eu vivi com meus pais, tá contando do que eu consegui resgatar da minha infância, né? Da história, não sei se eu já falei pra vocês aqui, que o momento mais marcante que eu lembro da minha infância durante meu tratamento com a neuro foi com meu pai, verdade, né? Foram fatos que eu consegui resgatar inacreditáveis, com meu pai me levando para trabalhar com ele, principalmente aos sábados e aos domingos. Minha mãe fazia rabo de cavalo, trança, colocava vestidinho, colocava sandalinha, tudo combinando, verdade. Eu tinha um cabelão, né? E meu pai me levava nos clientes dele, nas lanchonetes, nos bares, sentava eu no balcão, é verdade, né? E me enchia de doce, de chocolate, de balas, de pirulito, né? E quando ele voltava comigo para casa, minha mãe já estava com o almoço pronto, às vezes era de domingo, de manhã, e minha mãe ficava brava porque eu era pequena, eu tinha o que 6, 7 anos de idade. Para vocês verem o que é a neurociência junto com a neuropsicologia, o que o nosso cérebro ele é capaz. Como que você conseguiu isso? As fotos, eu vestidinha com aquelas roupinhas, né? As fotos que eu tenho no espelho de pequena, é verdade, né? Eu com as sandalinhas, eu me emociono porque é uma parte que é muito importante para minha vida, né? O meu pai, como eu falo, eu fui um bebelô, eu era um chaveiro do meu pai, uma boneca, né? Então, eu era muito amada pelo meu pai, pela minha mãe, eu sempre fui muito amada pelos dois, né? Inclusive pelo meu pai. Então, assim, a minha família, as minhas tias, as irmãs do meu pai, elas podem dizer que eu tô falando a verdade, né? Eu posso não lembrar muito, mas eu era muito apegada com meu pai. Então, foram muitos resgates do meu pai. Um dos resgates com meu pai foi de ele me levar na escola, era ele que me levava na escola todo dia. E ele pegava o que ele tinha no bolso para me dar, para eu comprar na cantina, verdade. Né? E eu aguardava. Eu guardava para comprar papel de carta. Foi mais ou menos isso que eu lembrei da minha infância. Aquelas pastas pretas cheias de saquinho, com muito papel de carta. Né? Era muito papel de carta que eu colecionava, era uma febre naquela época, em 85, 86, verdade. Né? Então todas as meninas, elas tinham papel de carta. Então eu tinha um monte de pasta com um monte de papel de carta. Então meu pai me dava dinheiro e eu comprava os papéis de carta para fazer a minha coleção. Né? E quando ele me dava dinheiro, eu pegava sabonete, fazia sachê
e batia de porta em porta vendendo sachê de sabonete. Eu e as japonesinhas, verdade. Aqui que eram minhas amigas de infância na rua que eu morava, né? Aqui no bairro que eu moro hoje. Então são fatos que são importantíssimos. Então, no dia que eu me vi, que eu falei, gente, independentemente se eu vou ganhar dinheiro, se eu não vou ganhar dinheiro, eu ter isso da minha vida, essa história da minha vida, é algo surreal para mim. Eu não era nada. Né? Então, assim, foi muita emoção no dia que eu assinei com a editora e eu vi. E no dia que eu assinei com a editora, tinha uma cláusula da minha pessoa que eu pedi. Eu não quero, é verdade, que seja nada publicado na cidade do Recife, em Pernambuco. Porque eu pedi em 2021 para essa galera, né? Eu sofri muito, muito. Porque a história da minha vida é verdade, a história da minha vida é verdade. Eu estava falando com a minha amiga Kate, né? E eu estava contando para ela sobre o poeta, verdade. Que ele leu, ele teve acesso e ele é verdade. E ele falou uma palavra, uma frase muito bacana. Ele é separado, ele já teve 2 casamentos, né? E ele falou que isso daí não só ele já falou, como outras pessoas já falaram, inclusive chefes anteriores meus, acho que foi o Fabrício que falou isso. Fabi, ex-esposa que nem você não existe, né? Que simplesmente fecha a porta e vai embora, larga tudo pra trás e fala, vou começar minha vida, né? E esse cara aperreando sua história atual, aperreando a sua vida, os seus trabalhos, verdade. Bagunçando o Recife, trazendo essa galera que é indesejável na sua vida. Então foi isso que o poeta falou, né? O poeta ele falou isso bem claro pra mim. Eu contei hoje isso pra minha amiga, pra Kate, que ela também tá no livro. Eu não falo o nome Kate, mas falo de tudo que a gente viveu durante aquele 1 ano e pouco que eu trabalhei na Prime. Minha melhor amiga, minha melhor amiga. Gente, eu trouxe, de cada lugar que eu trabalhei, eu trouxe uma pessoa. Eu só não trouxe mesmo da Lelo, infelizmente, porque ali era poder, ganância, e Silvia, e Chiquinho, e Recife. Não dava. Então, não veio, infelizmente. Mas é o que eu falo, né? O que a gente planta, a gente colhe. E, enfim, então eu coloquei, né? Eu não quero que o meu livro seja nem na forma digital e nem na forma física divulgada lá, né? Com acesso para lá. E assim, quando você entra no site de compra de livros, principalmente online, que você faz os download, tem lá disponível para tal região. Então não vai estar. Não vai estar, vai estar para o Brasil inteiro, menos para lá. Fabiana, que maldade, verdade. Porque eu pedi stop. Eu falei, para. Quando eu me vi dentro dos meus trabalhos, na lavanderia, da Lelo, verdade. Silvia, ex-marido. Recife, mais uma vez. Trabalhos que eu fechei a porta e fui embora. Como Janaína. Eu falei, pra mim não dá mais. Entendeu? Então, assim, assinar o contrato de uma autobiografia minha foi algo muito importante pra mim. E saber que as pessoas estavam achando que eu tava mentindo mais uma vez do meu acidente foi mais sério ainda. Né? Então, quando eu assinei, tinha essa cláusula bem grande lá. Então, não vai ter. Não vai ter. Se eles tiverem, eles vão comprar por Alagoas, eles vão comprar por João Pessoa, por qualquer canto, menos por Recife. Até eu realmente passar. E só o tempo, só o tempo, só o tempo, só o tempo. Porque brincadeira tem limite. Né? E o limite eu dei em janeiro de 2021, quando eu fui pra lá pedir para. Né? Então é isso, a minha braveza tá aí, galera, porque não foi fácil que eu passei aqui em São Paulo, né? Vocês têm aí um exemplo da Heloísa PRC, ela teve um AVC, ela tá fazendo a telenovela da TV Globo agora, eu não sei o nome da novela, é a novela que passa logo depois dessa Vale a Pena Ver de Novo, que tá passando a viagem, é verdade, eu não sei o nome da novela, porque eu não acompanho, mas eu vejo comerciais dela no YouTube e ela tá com a boca torta. Ainda ela teve um AVC. Pergunta pra Heloísa PRC se ela quer se aposentar. Se ela se considera uma mulher inválida. Se ela se considera uma mulher louca. Pergunta pra Heloísa PRC quantas aulas de dicção ela fez na vida dela. Eu só fiz 5, ela deve ter feito pelo menos umas 30. Pra ela poder voltar a falar normal. E ter segurança na fala e decorar texto. Pergunta pra Heloísa PRC quantas... É verdade, galera.
quantas fisioterapia ela fez na vida dela, para ela poder estar atuando numa telenovela da TV Globo, na maior emissora do nosso Brasil. É verdade. Então pergunta pra ela se ela é louca, se ela é mentirosa, se ela é inapta. É por aí, Recife. Então, assim, é por aí Silvia, é por aí Chiquinha, é por aí Janaína, é por aí Robson, é verdade. É por aí Lelo, é verdade. Vocês não têm portas abertas na minha vida. Nem na minha, nem da Lara. Vocês não têm. Vocês têm que seguir a vida de vocês. Instituto Vita, a mesma coisa. Tem que seguir a vida de vocês. Galera, como esse rapaz que me levou pra lá, verdade. Tem que seguir a vida de vocês de verdade. Né? Eu já falei que do Recife eu trago pessoas que eu gosto, que eu amo, que podem vir a falar comigo, porém, para elas eu sou capaz de pegar um livro físico, assinar e mandar por Sedex, como assinado pela minha pessoa. Agora, para os demais, principalmente Leonardo, Companhia Limitada, coachings, não. Porque vocês vão aprender a respeitar as pessoas. E se vocês não respeitam as pessoas, vocês não têm meu respeito, nem o respeito das pessoas que estão do meu lado, estão do lado do cara que eu amo, estão do lado da minha família, que é minha mãe. É verdade que é a história de vida minha e do meu pai e da minha mãe, das pessoas que eu gosto, dos meus amigos, é verdade. Então é isso. Então fica aí um desabafo meu no dia de hoje. E vamos tocar a vida pra frente. É verdade. Nunca estive disponível, eu falei isso bem claro lá no Recife. Deixei bem claro que eu nunca fui amante do Fred, verdade. Deixei bem claro que a minha situação com o cara que eu amo aqui em São Paulo era minha e dele, ninguém tinha que se interferir. Deixei bem claro que a dona confusenta, junto com a Janaína e a galera toda, sabia do que a exposição, que eu nunca fiz fofoca, nunca fiz fuxico, porque eu não tinha tempo pra isso. É verdade. Pergunta pra Heloísa Perricê se ela tinha tempo de fazer fofoca da vida dos outros, a não ser cuidar do profissionalismo dela para ela voltar a atuar e trabalhar. É mais ou menos isso, galera. Então a vida tem que andar, né? Um beijo, se cuidem sempre e vamos aí torcer para que tudo essa dor que eu sinto, infelizmente essa mágoa que eu tenho, que ela passe, né, pra gente poder lançar o livro, porque como eu disse, né, eu tenho uma lista de só por enquanto 35 pessoas, mas eu quero ter 350, principalmente as pessoas que eu venho trazendo dos meus trabalhos, que eu trabalhei esses anos todos, que eu adquiri muita experiência, que eles de uma forma ou de outra eles mostraram pra vocês que eu tava sim apta para o mercado de trabalho, que eu não sou louca, que eu sou uma pessoa que me cuido, é verdade. Todos vocês, tirando o Alelo. Tirando o Alelo. Alelo é página virada, encerrada e fechada. Se a gente tiver que ir na justiça, no tribunal, a gente vai. E eu tô preparadíssima. Um beijo, amor, amores, um bom sábado e até amanhã. Tchau, tchau.